Aí, pessoal, nós estamos aqui dando início ao nosso terceiro vídeo dessa disciplina da pós-graduação da Unifil. Aí, a parte de processo civil, recursos às cortes superiores, e nós estamos lá no tema 2 nos nossos slides, tá certo? É o slide de número 15. Nós vamos tratar aqui de princípios recursais e de normas fundamentais lá do Código de Processo Civil que mais interessam aí para o nosso bate-papo, tá certo? Vamos lá aos princípios, então. Antes de falar aí sobre cada um dos princípios mais importantes, pelo menos, eu acho que é interessante a gente estabelecer uma distinção entre princípios e regras. Tem muito jeito de diferenciar princípios e regras. Aliás, aqui está uma grande sacanagem, né? Tem uma parte dos pós-positivistas que diz que o grande problema dos positivistas seria que supostamente os positivistas negariam a normatividade dos princípios, o que é uma falácia do homem de palha, né? Constrói-se uma imagem que não corresponde à realidade, daí se critica essa imagem, que isso é uma mentira sem tamanho. Norberto Bobbio, na fase mais positivista da vida dele, quando ele escreve lá a teoria do ordenamento jurídico, ele já vai defender que princípio é norma tanto quanto regra, mas são normas diferentes. O que diferencia uma coisa da outra? E é muito comum que na faculdade a gente escute que o princípio é norte, ou o princípio é base, o princípio é o começo de tudo, ou o princípio é o ápice e tudo mais. E aí você vê que isso não leva lá muito a nada, né? O jeito bonito de falar isso de um grande professor é o professor Walter Claudius Rothenburg, diz que o princípio é norma com maior densidade normativa. Agora, isso, e na prática, como que a gente lida com isso? É um tanto quanto complicado. Então, assim, tem um outro jeito de falar da diferença entre princípios e regras. Quem vai trabalhar com isso lá a partir da década de 60, por aí, o professor Ronald Dworkin, um norte-americano, professor Ronald Dworkin, que vai dizer, olha, regras são normas que se aplicam na sistemática do tudo ou nada. Ou aplica ou não aplica uma regra. Se você tem duas regras em aparente confronto, ou aplica uma ou aplica outra. Não tem como aplicar uma regra mais ou menos. E princípio é norma, tanto quanto a regra, mas que se aplica por juízo de ponderação, por exercício de ponderação. De maneira que se você encontra dois princípios em aparente confronto, você deve aplicar os dois, afastando um na exata medida que precisa para acomodar o outro. Então, um bom exemplo de princípio são os dois que orientam o processo de execução. Maior efetividade ao credor, menor onerosidade ao devedor. Eles estarão em conflito em algum momento no processo de execução só o tempo inteiro. E o juiz deve aplicar qual? Os dois, o tempo todo, fazendo ponderação, o que ele demonstra por meio da fundamentação, que é lá um negócio realmente muito importante, né? Aí é claro que tem uma série de outras questões que são relevantes, né? Uma delas é o que vale mais, princípio ou regra? E também tem uma série de formas de se responder a isso. Para mim, o que vale mais é o que tem estatura hierárquica maior. Esse é o que vale mais, né? Isso pensando no ordenamento escalonado de maneira hierárquica, né? E aliás é essa expressão que o Kelsen usa, todo mundo chama de pirâmide do Kelsen, né? O Kelsen nunca falou de pirâmide, aliás nunca falou que era dele também esse modelo, né? Ele deu o crédito para quem era. Tem fazer uma propaganda aqui do meu próprio canal, depois vocês vejam lá o vídeo Pirâmide do Kelsen, onde eu explico que a pirâmide não é pirâmide, nem é do Kelsen. Mas vamos voltar aqui para o nosso papo, que é, bom, e se estiverem na mesma estatura hierárquica? Aí vale mais a regra do que o princípio. Ah, não pode, professor, isso é um absurdo. Não, eu estou falando sério. Você pega, por exemplo, o inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal, nós já até falamos dele aqui hoje, né? O artigo 5º vai falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros, aos estrangeiros residentes do país, o direito à vida, à liberdade, à igualdade. A terceira vez que a igualdade está aparecendo, né? Todos são iguais, sem distinção, garantida a igualdade. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Aí está um princípio de isonomia entre os gêneros.
Lá na frente, na Constituição, tem regra que diz que mulher precisa contribuir menos tempo para poder se aposentar. Qual que vale mais? Vale a regra, não tem dúvida disso, todo mundo sabe disso. É incrível como depois as pessoas ainda consigam ter dúvida disso, com todo respeito, assim. É claro que o que eu estou dizendo é controvertido, a gente precisa respeitar, mas é sério. Ninguém tem dúvida de que mulher precisa contribuir menos tempo para poder se aposentar, porque isso é regra da Constituição Federal. Então, o que a gente faz, e aqui eu vou me socorrer do Kelsen novamente, né, o ordenamento jurídico é previsto de maneira geral e abstrata. O que o ordenamento entrega para o juiz, para o intérprete, é uma moldura dentro da qual ele pode construir e deve, se estiver na posição de juiz, construir a solução para o caso concreto. O que o juiz não pode fazer é decidir fora da moldura. Mas ele entrega a moldura. Como que é? O que a gente vai olhar para fazer o primeiro desenho da moldura? É para as regras. E o princípio não é elemento para o juiz sair da moldura, não. Não, o princípio é elemento de densificação, mas é dentro da própria moldura. O princípio estreita a moldura. As regras identificam os limites da moldura. Dentro da moldura, onde que é legítimo o juiz decidir? É onde os princípios estão orientando. Mas, para resgatar aquilo que é mais simples e que nos importa mais aqui hoje, as regras se aplicam na sistemática do tudo ou nada, os princípios se aplicam aí por exercício de ponderação. O primeiro princípio que nós vamos tratar hoje, duplo grau de jurisdição. Que é princípio, não é regra. E para quem quiser se aprofundar aí no estudo dos princípios, tem o livro do professor Nelson Nery Júnior sobre os princípios do processo na Constituição Federal, que é da editora RT, a Revista dos Tribunais. É um excelente livro, vocês estarão muito bem servidos aí, quem quiser se aprofundar no estudo por esse livro, tá certo? Então, o duplo grau de jurisdição, em primeiro lugar. Então, onde que está escrito o duplo grau de jurisdição? Ele não está escrito assim em lugar algum. A gente tira o duplo grau de jurisdição da Constituição Federal. A Constituição Federal prevê a existência de cortes e de tribunais. E estabelece, inclusive, as funções. Artigo 102, funções do Supremo Tribunal Federal. Artigo 105, funções do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive funções recursais. Artigo 102, incisos 2º e 3º, recursos. Artigo 105, inciso 2º e 3º, recursos também. Agora, lá no inciso 1º do artigo 102 está a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Está aí, então, que o duplo grau de jurisdição não é uma regra, é um princípio. Aquilo que começa no Supremo Tribunal Federal não tem outro grau recursal depois. Então, em princípio, quem se submete ao Poder Judiciário tem direito ao duplo grau de jurisdição, tem direito à revisão das decisões por outro grau de jurisdição, mas isso não é regra absoluta. A gente vai encontrar um outro exemplo lá na lei da execução fiscal, que prevê para as execuções fiscais de valor bem baixo mesmo, um único recurso que a própria lei dá um nome lá de embargos infringentes, que não tem nada a ver com os embargos infringentes que tinha no Código de Processo Civil anterior, tá certo? Então, é princípio duplo grau de jurisdição, não regra. Depois, a taxatividade. É recurso só aquilo que é classificado pelo próprio ordenamento jurídico como recurso. Veja que no Brasil, historicamente, isso também é em princípio, né? Por conta do seguinte, os regimentos internos podem criar recursos ou não? Historicamente criam. O que a gente chama de agravo interno hoje, no Supremo Tribunal Federal, até hoje eles autuam como agravo regimental, e o motivo disso é que, antes de estar positivado, a previsão legal desse agravo era nos regimentos internos dos tribunais. A gente tem a possibilidade de correição parcial em alguns tribunais, na verdade, e quando a gente teve a ação penal 470 lá do Supremo Tribunal Federal, vejam, ação do mensalão, ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a gente teve um recurso depois e teve uma briga danada, porque houve mudança da composição do tribunal, uma briga porque
Estão fazendo um recurso que não existe na legislação e tudo mais, que era uma espécie própria de embargos infringentes lá no próprio Supremo Tribunal Federal. E quem falou disso assim com maior tranquilidade foi o professor José Afonso da Silva, dizendo, bom, não tem na legislação, mas tem no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E todo mundo sempre usou as possibilidades dos regimentos internos, sem verificar nenhum problema. Então, aparentemente, tanto que a gente teve o agravo regimental, e todo mundo usava. Depois o princípio da singularidade, né, que em cada momento, em princípio, cabe a interposição de um único recurso. Nós vamos ver que recurso especial, recurso extraordinário é exceção a esse princípio, que portanto é princípio, não regra. Mas a gente vai ver também que a inobservância desse princípio pode gerar preclusões, pode ser um problema bastante sério, tá certo? E a fungibilidade. Se interposto um recurso quando o correto seria o outro, e for um caso aí de dúvida objetiva e tudo mais, em princípio deve ser recebido esse recurso como o correto. A gente tem até uma previsão específica, né? O Código, ao tratar de agravo interno de embargos de declaração, diz que se a parte opõe embargos de declaração na ocasião em que o correto seria o agravo interno, o que o relator deve fazer é dar prazo para que sejam complementadas as razões e adaptada a forma e processar como agravo interno, tá certo? Depois, proibição de reformatio impeius, né? Isso é latim, é assim que se lê, reformatio impeius, ou seja, em princípio, a situação do recorrente não deve ser modificada para pior. Se só uma das partes interpõe recurso, ele pode sair do mesmo tamanho que ele estava, mas não pior do que ele estava. Agora, veja, isso é em princípio também, porque a gente tem o princípio, o efeito devolutivo aí dos recursos, né? Devolve-se a apreciação da matéria, inclusive da matéria de ordem pública. Aquela que pode ser conhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, né? Então a gente vai enxergar essa matéria olhando lá o artigo 337, não é isso? O artigo 485 também, tá bom? Com as exceções que esses próprios dispositivos fazem, né? Então é necessário prestar um pouquinho de atenção, mas é possível que seja alterada para pior, então, a situação do recorrente nesse sentido. Ah, como assim, professor? O cidadão propôs uma ação de indenização por danos materiais e morais, por exemplo. Ganhou o dano material, não ganhou o dano material. Recorre para tentar ganhar o dano moral também. E o tribunal entende que a pretensão dele está prescrita. Prescrição é matéria de ordem pública, então existe aí um entendimento segundo o qual seria possível essa reforma em prejuízo da parte por força de matéria de ordem pública. A gente tem um princípio de voluntariedade também, né? A interposição de recurso é voluntária, a parte pode pode desistir do recurso independentemente de concordância da parte contrária. Vejam, se a gente está no primeiro grau de jurisdição, a desistência muitas vezes depende da anuência da parte contrária, no recurso não. Isso é expressão da voluntariedade. Tem gente que vai dizer que a voluntariedade é princípio e que a exceção a isso seria a remessa necessária. Para mim isso parece equivocado, porque a remessa necessária não é recurso. O reexame necessário não é recurso. Aliás, se houver recurso do órgão público, não haverá remessa necessária. A remessa necessária é justamente para quando há condenação aí da fazenda pública em determinados valores, não calcada em precedente de caráter vinculante, aí fica sujeito ao reexame necessário, mas é para quando não há interposição de recurso, tá bom? Depois um outro princípio muitíssimo importante, que é o da dialeticidade. A gente vai ver que é muito importante. A dialeticidade é a necessidade de que o recurso dialogue com a decisão, especificamente com a decisão recorrida. Como que ele faz isso? Veiculando impugnação específica dos fundamentos dessa decisão recorrida.
É assim que se faz. Né? E vejam que é tão importante que o artigo 932, inciso 3º, diz que se a ofensa ao dever de dialeticidade, o recurso é inadmissível. E que isso pode ser conhecido de ofício por decisão monocrática do relator, inclusive. Então, a dialeticidade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal atualmente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não dá mais para advogado, daquele nunca deu, para falar a verdade, né? Mas cada vez menos, daquele jeito do advogado que faz mesmo de verdade uma única petição por processo. Faz a petição inicial. Aí ele é intimado para fazer impugnação à contestação, ele copia e cola o que ele fez na petição inicial. Depois, das alegações finais, ele copia e cola o que ele fez na impugnação à contestação, que é a mais recente. Na apelação, ele copia e cola o que ele fez nas alegações finais. E ele vai fazer um recurso especial, ele copia e cola o que ele fez na apelação. Não dá para advogar desse jeito. É necessário que o recurso veicule impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Depois, o princípio da consumação, né? Está ligado à ideia da preclusão consumativa, né? Em princípio, protocolado o recurso, acabou. Por isso que a gente não deve interpor recurso no primeiro dia depois de olhar a decisão, né? Principalmente no começo da carreira, a gente corre de se revoltar, de querer dar lição de moral e tudo mais, aí não faz a impugnação daquilo que especificamente precisa, acaba prejudicando o cliente. Então eu falo que a gente tem que ter aquele distanciamento crítico, né? Vai para casa, toma um tereré para quem é adepto, né? Um tereré gelado, um banho quente, esfria a cabeça. Não é à toa que o prazo dos recursos em geral, com exceção dos embargos de declaração, o prazo aí na maior parte das vezes é de 15 dias, né? 15 dias úteis, né? Você tem tempo para esfriar a cabeça, praticar exatamente o que são pontos aí que devem ser impugnados, e daí para fazer uma impugnação específica mesmo, protocolou de cabeça quente lá antes, consumou-se, e aí você não tem prazo para complementação, isso com exceção, e aí tem um princípio da complementariedade, com exceção daquelas hipóteses em que houver acolhimento de embargos de declaração ou de embargos de divergência opostos anteriormente pela parte contrária. Então a parte foi lá e opôs embargos, ou de declaração, ou então interpôs, ou o verbo que o código usa atualmente, embargos de divergência, e você, dentro do prazo, foi lá e interpôs o seu recurso principal. Se houver, nós vamos ver isso hoje, depois, novamente ainda, se houver modificação do conteúdo decisório, aí abre-se a possibilidade que você complemente especificamente naquilo que houve de modificação do julgado por força dos embargos aí manejados pela parte contrária, tá certo? Depois o código trata lá, depois de tratar dos princípios em geral, o código trata lá dos artigos 1º a 12 do que ele chama de normas fundamentais. Então, chamar a atenção aqui, né? O artigo 1º do código fala que a norma infraconstitucional deve ser interpretada sob as luzes da norma constitucional. Mais um exemplo da visão de ordenamento hierarquicamente escalonado aí, mas que é costumeiramente ignorado. A gente interpreta a Constituição sob as luzes da legislação infraconstitucional. Para falar a verdade, nós vamos ver isso um tanto nos precedentes jurisprudenciais aí de que vamos tratar, tá bom? Depois, o Código repete aquilo que está na Constituição do princípio da duração razoável do processo, né? Inclusive naquilo que diz respeito à efetivação. Um princípio da cooperação, né? Que é uma monstruosidade. Eu queria indicar para vocês um texto do meu amigo Diego Crevelin de Souza, que se chama O Mito da Cooperação Processual, porque isso aqui desmente a realidade. As partes estão em litígio, e se o litígio não fosse sério, muito provavelmente sequer teriam chegado ao Poder Judiciário. Faz sentido a gente falar em princípio de cooperação naquilo que está lá depois regulamentado. A parte não pode litigar de má fé, não pode cometer ato atentatório à dignidade da justiça, porque há sanções específicas previstas para isso. Mas o juiz não pode forçar as partes a se comportarem como se amigos fossem. Isso
É um absurdo, não pode afastar as normas específicas que vêm pela frente no Código de Processo Civil para querer empurrar o princípio da cooperação. Eu já vi, por exemplo, o juiz querer forçar que as partes rateassem honorários periciais de perícia requerida só pela parte autora. Isso é um absurdo, porque a regra do artigo 95 diz muito claramente que nessa hipótese é só a parte autora quem deve arcar com esses honorários. De toda forma, a desculpa do juiz era princípio da cooperação. Isso é uma coisa complicada. Pois a paridade de tratamento, que tem tudo a ver com imparcialidade, né? Aliás, essa é a primeira característica que a gente deve esperar de qualquer juiz, né? A imparcialidade. O contraditório, que o Código diz que deve ser efetivo, deve ser prévio também, né? Isso tem tudo a ver com a Constituição. Vejam, nós falamos lá do devido processo legal, inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal. Logo depois do inciso 55, a gente tem a previsão de contraditório, de ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Então é uma garantia fundamental também de suma importância. Não nos deve causar espanto o contraditório estar contemplado aí. O que deve nos causar espanto é, por exemplo, a previsão lá no artigo 311 de concessão de tutela da evidência, independentemente de contraditório prévio. Parágrafo único do artigo 311, que faz menção aí às hipóteses dos incisos 2º e 3º, tá certo? O que para mim parece que é inconstitucional. Depois, um troço monstruoso aqui, né? Que é marca de regime nazista, assim, né? Que é na aplicação, inclusive, das normas processuais, o juiz observará os fins sociais, a dignidade, a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade aparece lá pequenininha, coitadinha dela, a publicidade e a eficiência. O juiz pode afastar o que está depois em homenagem a isso aqui? É monstruoso isso. Não deve poder, né? E, por fim, a vedação da chamada decisão surpresa, que é a decisão sobre ponto a respeito do qual não controverteram as partes. Aquilo que é identificado de ofício pelo juiz, se as partes não controverteram. Vejam que o STJ ele vai sistematicamente negando aplicabilidade ao Código de Processo Civil, até naquilo que ele não é inconstitucional, até naquilo que ele é expressão da Constituição. Né? A vedação de decisão surpresa é sobre questão. É o que está lá no artigo 10. Vedada a decisão surpresa sobre questão. O que o STJ diz? Que é vedada a decisão surpresa sobre fato, não sobre direito, porque o direito supostamente pertence ao juiz. Isso está completamente desligado do paradigma que se procura ter de processo como um exercício dialógico em ambiente democrático, completamente desligado. E quem fala muito bem sobre isso é o meu amigo professor René Hellman. Vocês vão encontrar aí textos, vídeos dele falando sobre o paradigma democrático de processo e tudo mais. Mas a gente não precisa ir longe na interpretação. É o Código de Processo Civil quem diz questão, e todo mundo sabe, ou deveria saber, que existe questão de fato e também questão de direito. Não tem cabimento pretender criar uma interpretação restritiva do direito do cidadão de dialogar, de exercer o efetivo contraditório. Isso é um negócio verdadeiramente monstruoso. O Código veda decisão surpresa sobre questão, e tem questão de fato e questão de direito. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente volta com outro vídeo aí sobre a nossa matéria, tá bom?